primeira diferença entre o primeiro livro e o primeiro filme de Crepúsculo é, com certeza, a maior falha do filme, que é o porquê do Edward ficar tão interessado na cara de pamonha da Bella. Sério, eu assisti esse primeiro filme, lembro até que foi lá na tela quente e eu tinha que estudar cedo no outro dia, e desde lá eu já me perguntava por que a Bella. Então, tem uma explicação e ela é dada bem no começo da relação deles. A verdade é que o cheiro da Bella pro Edward é extremamente viciante, além de ser tão atrativo que, tipo, sabe aquela cena onde a Bella aparece na frente do ventilador e o Edward se contorce todo? Pois é, o Cullen passa aquela aula inteira planejando como ele iria matar a Bella. No filme nem se deram o trabalho de explicar isso, mas sim, ele ficou aquela primeira aula inteirinha imaginando uma maneira de atrair a Bella para algum lugar e beber o sangue dela. Na verdade, ele iria matar a sala inteira só pra pegar a Bella. Romântico, não? E sabe aqueles dias que ele não foi? Então, o cara foi embora de Forks com medo de matar a Bella e envergonhar o Carlyle. Outra diferença é o primeiro encontro de Bella e Edward. Jovem, sabe aquela cena bonitinha da Bella deitando naquele local cheio de flores? Meu jovem, ali o Edward tinha levado ela pro abate. Abate no sentido literal mesmo. E é uma sequência até surpreendente se você vem dos filmes, porque tu entende o quão difícil é pro Edward não matar a Bella. Tipo, é muito tentador pra ele. Curiosidade aqui, tá? Os Cullens tinham até feito uma aposta se o Edward iria ou não matar a Bella. Pois é, nesse nível. Opa, e aí, tudo bem? No meu outro canal, o canal de livros, eu fiz um vídeo comparando as diferenças entre o filme Eu Sou o Número 4 e o livro Eu Sou o Número 4. E cara, exatamente como lá, Crepúsculo é muito diferente dos livros. Na verdade, tudo que é furo ou meio zoado nos filmes tem uma explicação ou um mínimo de aprofundamento nos livros. E hoje eu vou te apresentar aqui as maiores diferenças dos livros e filmes e também, óbvio, tentar te mostrar alguns pontos que o filme cortou dos livros e que dão muito mais contexto para a história de Edward e Bella. Bom, agora eu gostaria de te agradecer pelo seu gostei, pela sua inscrição e por ter compartilhado esse vídeo aqui de alguma maneira. Saiba, isso tá ajudando demais. Quase 23 mil inscritos e isso é graças ao apoio de vocês. Vamos lá para mais uma diferença e dessa vez uma que ficou bem estranha nos filmes, que é o nome dos Cullen. Na verdade, é Jasper Hale e Rosalie Hale, e Emmett e Alice Cullen. Nos filmes misturaram eles quatro como sendo todos Cullens, mas não. A fachada é que Rosalie é irmã do Jasper, na verdade, irmã gêmea do Jasper. A Jessica até menciona isso na primeira vez em que a Bella vê os Cullens. Mais uma diferença e é o trio Black Eyed Peas. Não, desculpa, o trio Nômade que aparece no final do livro. Bom, pra começar, eles não matam aquele cara como no filme. Na verdade, eles vieram de Seattle e estavam ali de passagem. Apesar de ter ficado estranho, bem estranho na verdade isso no filme, o James que é o líder do trio, não o Lawrence. O Lawrence só fica perto deles por conta da forma de caçar do James, mas até o Lawrence se irrita com os joguinhos dele. Ok, é verdade, eles são mencionados ali na metade do livro. Mencionados é forçar a barra, mas enfim, ainda assim, eles são péssimos vilões, exceto por uma coisa: o James tem uma ligação muito íntima com a transformação da Alice. Essa talvez seja a principal diferença do primeiro livro pro filme. Durante a sequência final, lá na sala de espelhos, enquanto o James tortura a Bella, ele conta que já conhecia a Alice. Se você já se perguntou qual é a história da Alice e quem a criou, bom, a história é a seguinte: no passado, a Alice já era uma vidente. Sim, ela não se tornou vidente quando foi transformada, ela já era uma quando humana, e por isso ela foi internada em um sanatório e torturada com choques e aquelas bizarrices que vocês já devem conhecer. Nessa época, a Alice, bem semelhante a Bella, tinha um velho vampiro que havia se viciado no cheiro dela, tipo o que aconteceu com o Edward. E quando o James rastreou a Alice, e assim, o cheiro da Alice era ainda mais viciante que o da Bella, quando o James rastreou ela, o velho vampiro, apaixonado na Alice, cometeu o mesmo erro que o Edward, tornou a caçada pela Alice em um verdadeiro desafio. Bom, diferente do Edward, o velho transformou a Alice em vampira antes que o James a pegasse, sendo morto pelo James no processo. A Alice se tornou uma vampira sem memórias da vida como humana, e ela se tornou a primeira vítima do James que conseguiu escapar
escapar. E bom, falando de origem, vamos a mais uma diferença, que de primeira não parece ter alguma relação com a origem de um vampiro, mas calma aí, vamos chegar lá. Por que a Rosalie é tão carrancuda com o relacionamento do Edward e Bella? Já se perguntou? Bom, a resposta é que ela era pra ser a esposa do Edward. Acontece que o Edward foi o primeiro vampiro a ser transformado pelo Carlyle, e diferente do filme, a Esme não estava morrendo de gripe espanhola, não. Ela se atirou de um penhasco quando seu filho morreu pouco depois de nascer. Calma, vou chegar lá. Quando a Rosalie é transformada, Carlyle tinha certeza que ele tinha encontrado o par perfeito pro Edward, já que, desde quando foi transformado, Edward nunca mostrou interesse por ninguém. E pra surpresa e raiva da Rosalie, que é muito gata, vamos admitir aqui, e tristeza da Esme, Edward nem sequer deu bola pra Rosalie. Mais tarde, durante uma caçada, Emmett vai ser quase destroçado por um urso e Rosalie o salva, o levando nos braços por vários quilômetros, todo ensanguentado para que o Carlyle o transformasse. Ela só consegue fazer isso porque alguma coisa no Emmett a atraiu. Daí chega a Bella, simples, nada demais, e o Edward se apaixona por ela instantaneamente. Por isso que a Rosalie tinha um tiquinho de ressentimento da Bella. Fora que ela é humana, então, tipo, já é complicado, né? Moral da história aqui, cara, foi a transformação do Emmett que meio que aliviou a solidão da Rosalie, entendeu? Mas uma diferença é como que o Edward se revelou pra Bella como vampiro. Diferente daquela cena tosca da floresta, que nem existe nos livros, a cena em que ele se revela é quando eles estão voltando de Port Angels. Sabe aquela cena no carro? Pois é, ali é quando o Edward se confessa como vampiro. E tipo, a conversa é bem diferente do filme. Outra coisa que vai decepcionar bastante quem só assistiu o primeiro filme e vai ler os livros é aquela cena tosca do Edward falhando em puxar o veneno da corrente sanguínea da Bella. No livro, sim, ele tem que puxar o sangue da Bella, na verdade, puxar o veneno, né? Mas ele não sucumbe ao frenesi como no filme. Eu nem sei por que colocaram essa cena, porque o arco da Bella nesse primeiro filme é ela se sacrificar por alguém que ama. E o arco do Edward não é superar a vontade de matá-la, não. O arco dele é não viver sem ela. Na boa, eu nem sei por que dessa cena. Você entendeu? Coloca nos comentários. Uma diferença muito chata é a importância de Emmett e Jasper no primeiro livro. Sério, como que eles foram tão nerfados nesse primeiro filme? Nossa, Emmett mesmo. Pra quem não sabe, o plano era colocar cara a cara Emmett e Jasper, porque, meu irmão, o Emmett iria massacrar o James. Mano, vocês têm noção do quão pica um Emmett é? Pra você ter uma noção, sempre que é pra comparar a força física de um vampiro, adivinha quem a Bella usa como parâmetro? Exato, Emmett. E ele tava muito confiante da sua força no primeiro livro. Outro cara que é muito ofuscado é o James. Que isso, velho? O talento do James é importantíssimo no primeiro livro. Tanto que quando a Bella tá em Fênix, fugindo do James, ela tem que dar um puta baile no Jasper pra não revelar suas emoções pra ele. Senão o Jasper iria impedir a Bella de se encontrar com o James. Na verdade, o James tinha até um plano. Isso é bem interessante. O James tinha um plano pra matar a Bella quando o Edward a salvou lá na escola. Sério, no livro Sol da Meia-Noite, que é infinitamente melhor que o Crepúsculo original, uma vez que conta a história do primeiro livro do ponto de vista do Edward, nesse livro é contado sobre como o Jasper era um perigo pra Bella. E se tu é uma mina, cara, leia Crepúsculo, é bem legal. Mas se você é um brother e quer conhecer os Cullers melhor, não leia Crepúsculo, leia Sol da Meia-Noite. Cara, já na largada do livro, a autora já traz à tona a tortura que é o cara não dormir nunca, jamais. Sério, leia Sol da Meia-Noite. E a última diferença que eu me lembro aqui e que faz bastante falta nos filmes é os Voltures. Sim, os Voltures já são apresentados já no primeiro livro, bem ali quando a Bella vai conhecer a casa dos Cullers. Ali, Edward já fala sobre os Voltures e a relação deles com Carlyle, o que já prepara todo o terreno pro segundo livro. E tipo, uma falha muito chata da autora é criar vilões. Nossa, se tu olhar bem, o que vai deixar os filmes bem meia boca é a falta de uma problemática, a falta de um vilão. Nos livros isso é mais atenuado, verdade, mas ainda assim é um problema, porque se tu vem dos filmes pelas cenas de ação, vai ser bem decepcionante. E justo os Voltures, que são os vilões mais bem construídos da saga, eles nem são apresentados no primeiro filme, o que é tipo, mano, puta sacanagem. E aí, tem alguma diferença que eu esqueci? Deixa aí nos comentários.